Olá pessoal, tudo bem? Vamos fazer a correção, né, da prova de educação infantil de Guarulhos, né? Tava devendo aí essa prova e eu tô aqui sempre no canal fazendo algumas indicações de livros importantes. Também você pode aí clicar nos links aí no descritivo. Se você comprar o livro lá, você ajuda o canal. Um deles, né, é Cachorro Velho. Esse livro é fantástico, né, para quem ainda tá assim, né, começando a ler. É um livro curtinho que conta a história de um escravo cubano, né? O texto da Teresa Cardenas, que é uma escritora cubana. Um excelente livro para aquele que ainda não está assim habituado a ler, né? E se você comprar... E por que eu estou indicando leitura, gente? Porque é importante para os concursos, né? Eu tenho estudado muito neurociência e isso é um exercício para a mente. E outro livro que eu adoro chama O Garoto do Rickshaw, do Lao Xi, né? Ele é um escritor da China moderna e ele vai contar uma história belíssima aí, né? De um jovem chamado Shang né? Que tinha um apelido de Camilo, né? E ele estava ali na década de 20, 30 e ele estava tentando ganhar a vida e ser aí um garoto do rickshaw, né, que fala aqueles carrinhos, né, que a pessoa leva e era um meio de transporte muito usado na China. E aí ele vai, né, toda história, ele vem do interior, tenta adquirir o rickshaw dele, né, e é um drama, assim como o Cachorro Velho também. Muita gente chorou, algumas pessoas já leram, mas é um livro bastante interessante para você aí que está iniciando aí nas leituras. Ler é importantíssimo para o desenvolvimento nos concursos públicos, gente. Então leia, 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 né? Vamos lá, vamos para a correção. Paramos na número 46. Vamos lá, opa, e aí, ó, passou aqui a tela, vamos lá. Número 46, questão de número 46, né? Que começa aqui com a Kishimoto, que também é uma autora que aparece bastante aí, né? E ela começa falando assim: a inclusão do jogo infantil nas propostas pedagógicas remete-nos para a necessidade de seu estudo nos tempos atuais. Por exemplo, ao abordar a brincadeira de faz de conta, Kishimoto afirma que a importância dessa modalidade de brincadeira justifica-se, né? E aí, por que é importante a brincadeira nas propostas pedagógicas aí dessa autora, que trabalha muito também sobre o conteúdo da matemática. E aí ela coloca o seguinte: pela aquisição do símbolo, pois ao alternar o significado de objetos, situações e criar novos significados, desenvolve-se a função simbólica, né? Então, pelo ensino de valores, isto é, servindo-se do lúdico, os adultos conseguem impor às crianças padrões desejáveis de conduta. Veja, essa aqui você já elimina, porque a ideia de impor não combina com a nossa educação, tá? Impor, né? Padrões. Então, são palavras que não estão aí no DNA, né? Pela aprendizagem de regras, que eu sempre falo, DNA da educação, pela aprendizagem de regras, pois ao deixar a criança brincar de faz de conta, o professor pode criar mecanismos para controlar, outra palavra que também não combina, controlar o comportamento. Então a gente também já eliminaria. Pelo efeito positivo na aprendizagem, pois quando utilizado em sala de aula, a prioridade do jogo deve ser sempre o produto, isto é, a aprendizagem de novas noções e habilidades. Veja que restringiu a um único objetivo, que é o produto final ali, então também não combinou. Pela assimilação mais fácil de conteúdos escolares, pois em sua função lúdica o brinquedo ensina espontaneamente e sem a necessidade de intervenção de adultos. Falei isso, né, que a brincadeira é importante, mas ela tem que ser planejada, não é uma coisa espontânea. Até comentei isso no meu aulão. Portanto, gente, é letra A, 46, letra A. Não achei essa questão tão difícil, porque eu iria por eliminação, né? Então, a letra A eu não marcaria assim logo de cara, né? Eu ficaria pensando, será que é isso mesmo e tal? Mas aí, por eliminação, eu chegaria na resposta, tá? Então, com relação, vamos a 47, com relação à complexa dinâmica do desenvolvimento infantil, as várias etapas que compõem,
pode-se afirmar corretamente que para Vallon a passagem de um a outro estágio do desenvolvimento, e aqui falei para vocês que é importante vocês lerem aí sobre os estágios de desenvolvimento, né, do Vallon, e aí ele fala, continua, né, até que o desenvolvimento da inteligência e da pessoa como um todo atinja seu limite terminal, momento em que o organismo terá amadurecido completamente. Essa ideia de inteligência que termina, né, não é uma ideia legal aí, nem combina também com o pensamento do Vallon. Então, é uma reformulação, pois com frequência instala-se nos momentos de passagem uma crise que pode afetar visivelmente a conduta da criança. A gente aqui encontrou o gabarito B, segundo o Vallon, né? Realmente é uma reformulação, e aí tem essa entre uma passagem e outra, né? É uma espécie de uma crise, né? A gente fala assim, agora se transformou em adolescente, né? A crise da adolescência. Então essa é uma ideia que está lá no Vallon, né? Não nesses termos aqui que eu estou falando, obviamente, mas letra B aqui, né? Aí vamos ver aqui a C, mas o gabarito é letra B de bola, tá? Ocorre pela simples adição de sistemas progressivamente mais complexos que resultariam da reorganização de elementos presentes desde o início, não, né? Realiza-se um ritmo contínuo e tranquilo, sem rupturas aqui, né? Retrocesso ou reviravoltas, e cada etapa preserva as formas de atividade do estágio anterior. Veja, gente, é sempre uma dica importante para vocês. A letra B, né, ela contradiz a letra D. Então, assim, são duas letras que você sabe que uma está contradizendo a outra. Isso é sempre uma importante pista aí nos concursos. Opa, deixa eu ver isso aqui direito, ó, porque a B diz uma coisa, a D diz outra, né? Então, vou prestar bastante atenção quando tiver essas invertidas assim. Mas no caso aqui não é a D, continua a B. Segue uma linearidade, né? Essa ideia linear do desenvolvimento aí para Vallon não combina com nada, né? No qual o estágio dá lugar a outro de forma contínua e harmônica, né? Isso aqui também contradiz aí essa ideia de crise, às vezes do processo de mudança. Portanto, letra B de bola no gabarito, tá? Um dos maiores motivos para o estudo da matemática é desenvolver a habilidade de resolver problemas na educação infantil, conforme Smoley, né? Katia Smoley, que tem famosa aí, também fala muito sobre matemática. Uma das características de resolução de problemas da matemática né? Então vamos lá. A criança precisa ter aprendido bem os conceitos numéricos para resolver problemas adequadamente. Para resolver problemas é preciso que as crianças sejam leitoras, isso é, capazes de ler e interpretar o enunciado do problema. As problematizações devem ter como objetivo alcançar algum conteúdo que mereça ser ensinado e aprendido. D. Para resolver problemas, as crianças precisam antes de ter algum conhecimento sobre operações de sinais matemáticos. E E. Um problema deve ter número e todos os números devem ser utilizados para a sua resolução. Considerei essa questão muito difícil, gente. Por quê? Porque é uma questão assim que a ideia geral, né? Aquilo que eu falo, o DNA geral aqui não ajudou muito. Então precisava realmente você estar ali bem inteirado das ideias, né, da Katia Smoley, e ali sobre o que ela pensa de resoluções de problema de matemática na educação infantil. Então, essa foi uma questão difícil. Você não deu aquela aprofundadinha na autora, você realmente deve ter tido muita dificuldade. Eu fiquei aqui em dúvida terrível entre duas alternativas, né? E confesso para vocês, na B e na C, fiquei muito em dúvida, né? Mas realmente é a letra C. As problematizações devem ter como objetivo alcançar algum conteúdo que mereça ser ensinado e aprendido. Letra C. Mas não foi uma questão muito fácil, depois eu fui até olhar lá, porque eu falei, será que é isso mesmo? Mas realmente tem lá na teoria dela, tá? Mas é uma questão realmente complicada,
porque exigia que você tivesse ali um aprofundamento na obra da Kátia, que às vezes não dá tempo da gente ter, né? Então, isso é difícil, né? Então, vamos lá, vamos para mais uma questão, 49. Como corpo teórico, a didática da matemática tem interesse principal em estudar e descrever as condições necessárias para facilitar e otimizar a aprendizagem por parte dos alunos dos conteúdos de ensino de matemática, de acordo com Paniza, na perspectiva didática da matemática, pode afirmar-se que... Deixa eu só trocar de lado aqui para não ficar aqui em cima da alternativa, né? Senão é chato. Eita, agora eu baguncei tudo aqui, gente. Calma, calma, que vai resolver aqui. Aí, vamos para lá para cima. Aí, agora foi. Só para não ficar ali em cima da questão, né? Senão o pessoal quer ler. Então, aqui, né? Didática, conteúdo de acordo com Paniza, na perspectiva da didática matemática, pode-se afirmar que o aluno, depois da resolução do problema, tem acesso à correção individual por parte do professor, né? O mouse não está ajudando hoje, gente. Olha lá. Por parte do professor, que atribui notas por desempenho e apresenta um modelo padrão de pensamento matemático a ser seguido, tá? Eita, que o mouse não está ajudando. Deixa eu deixar ele aqui de lado. Aí, vamos lá. Os alunos autocorrigem suas atividades, os que realizam conforme o procedimento escolhido pelo professor avaliam seu trabalho como correto, os outros copiam a resolução oficial. Aqui, gente, né, essa ideia de copiar aí também não combina aí com o nosso DNA da educação que eu falo. Modelo padrão de pensamento matemático a ser seguido também não combina, né? Inclusive, numa aula eu falo da fórmula, como eu utilizo para fazer tabuada, que não tem nada a ver com padrão, é muito louco. Então, não tem, né, isso não é mais hoje uma... O professor determina quais são as ferramentas a ser utilizadas na resolução de matemática. Aqui, ó, tá vendo? O professor determina, também não combina, né? Por exemplo, o professor pode determinar que os alunos não utilizem palitinhos para a realização dos cálculos. Se o palitinho ele consegue fazer com os palitinhos, não há nenhum problema. O aluno, para organizar a sua atividade de resolução de problemas, deve buscar, entre todos os seus conhecimentos matemáticos, aqueles que lhe pareçam pertinentes, tomar as decisões que correspondam à escolha desses, prever possíveis resultados. Bacaninha, 49, gabarito, letra D de dado, né? E aqui aí os números ensinados são aos poucos, conforme a ordem numérica, as crianças somente podem resolver problemas se previamente o professor lhe ensinou os procedimentos canônicos, gente. Aqui foi demais, né? Canônico, lembra aquela coisa muito formal, religiosa, que não muda, né? Como a escrita convencional, os números, as contas. Essa era uma questão que, por eliminação, você... pensando aí nesse DNA da educação, que não é copiar, que não é, né, padronizar, que não é seguir modelos fechados, né, de resolução, nada disso, né? Então essa aqui também a gente conseguiria marcar aí letra D, tá? Veja, gente, eu não estou falando que foi uma prova fácil, não foi, até porque eu acho prova de educação infantil sempre uns temas mais complicados, mas assim, algumas questões dava para ir por esse caminho do DNA. Outras, a banca realmente exigiu ali um conhecimento mais a fundo do autor, né? O que não é nenhum problema, a banca está aí dentro do seu direito, já que estava lá no edital, certo? Modo de expressão próprio da criança. O desenho constitui uma língua que possui seu vocabulário e sua sintaxe. Lukács, acho que é assim que fala, em Meridiu, né? Foi o primeiro estudioso da questão a discutir as grandes etapas do grafismo infantil. Para ele, aos 4 anos, começa o estágio que se caracteriza pelo fato da criança desenhar objeto, não aquilo que vê,
mas aquilo que sabe, misturando diversos pontos de vista. Assim, por exemplo, a casa é representada ao mesmo tempo de fora e de dentro, e o bebê é desenhado em transparência no ventre da mãe. Lukács chamou essa etapa de realismo. Aí, olha lá, visual, fortuito, intelectual, fracassado, tridimensional, né? Então, novamente, uma questão, né, que aí eu falo, gente, quando você estuda, sempre que você se depara com questões que falam de etapas, né, os 7 saberes, as 10 competências, né, os 4 estágios, as bancas adoram perguntar isso. E aqui foi numa questão clássica aí, né, da banca, perguntando uma etapa deste autor, né, e disso que ele está descrevendo aí, essa criança desenhando aí aos 4 anos, né, o estágio, essa criança desenhando não aquilo que ela vê, mas aquilo que ela sabe. E como ele chamou esse estágio? De estágio intelectual, né? Então aqui dava para eliminar a D, né? Fracassado, não tinha nada a ver. Fortuito também, fortuito, né? Fortuito, ó, eu errando aqui, né? Também não tinha nada a ver, mas aí você precisava realmente saber. E aí, estágio intelectual. 51, uma questão que eu cheguei a comentar lá no aulão, mas assim, claro, que eu falei, gente, aulão a gente não aprofunda, né? A gente não aprofunda o aulão, e aí eu falei, aulão é aquela tentativa de pescar 1 ou 2, 3 questões aí, né? E aí falou da abordagem triangular do ensino da artes e culturas visuais, que não é uma metodologia, como muitas vezes se pensa. Então, ó, sempre que eu recomendo, isso cai muito na prova da Vunesp, você abre um caderno lá e anota isso, né? Porque pode no futuro aparecer uma questão perguntando exatamente isso. A Vunesp gosta às vezes de dar, né? Aí fala dos 3 eixos de aprendizagem artística que a compõem, delimitam claramente conjuntos possíveis de ações complementares e interconectadas, conforme Machado. Um dos eixos é que a leitura se refere. Aí a leitura se refere ao quê? Às ações que focalizam por meio da reflexão os diferentes contextos da arte, história, cultura, circunstâncias, histórias de vida, estilos e movimentos artísticos, né? A realização de uma escultura, dança, filme, etc., bem como experiência de leitura quando alguém encontra uma obra de arte e a interpreta. A aprendizagem de formulações sobre o fenômeno artístico em diferentes planos de realidade de acordo com diferentes níveis de compreensão. A produção de pensamentos sobre arte, por exemplo, quando alguém escreve um texto dando ideia ou entende poeticamente uma obra de arte, ou aí aos encontros, também chamados também de conversas com obras de arte e outras tantas construções simbólicas da cultura envolvendo espaços urbanos. Mais uma questão que eu considerei bastante difícil. Por quê? Porque aí você tinha que saber, né? Né, o que um dos eixos da leitura se refere ao que. E aí tem que ter realmente a profundidade do autor para você saber isso. E claro, gente, não se preocupe, porque nem sempre é possível você ler todas as obras do edital, né? É difícil. É por isso que aí você vai errar uma ou outra, porque realmente essa daí, só pelo DNA, a gente não chegaria, né? Teria que realmente estar ali e saber, bom, o eixo da leitura se refere ao quê? Né? E aí a letra E, aos encontros, chamados também de conversas com obras de artes e outras tantas construções simbólicas das culturas, envolvendo, por exemplo, espaços urbanos. Se a gente der uma forçadinha aí, né, pensar na amplitude da dimensão que está dada aí, de olhar espaço urbano e tal, a gente até podia chegar na E, né? Mas não é tão fácil assim, porque as outras alternativas elas trazem ideias, né, que é difícil descartar de cara, assim, não é do autor, né, não é isso que ele pensa, sem estar ali muito familiarizado com a obra, tá? Então, não foi uma questão das mais fáceis, mas o gabarito é letra E.
tá? 52, aí aqui, né, uma questão que falou do referencial curricular para a educação infantil e apresenta o seguinte conteúdo do fazer artísticos de criança de 0 a 3 anos, né? Então, nesta etapa, nessa fase de 0 a 3 anos, qual seria o conteúdo artístico? Aí colocou aqui na criação de pinturas, colagens, modelagens a partir do seu próprio repertório da utilização dos elementos da linguagem das artes visuais, exploração dos espaços bidimensionais e tridimensionais na realização de espaços artísticos, exploração e reconhecimento de diferentes movimentos gestuais visando a produção de marcas gráficas, organização, cuidado com os materiais no espaço da sala de aula, demais dependências da escola onde forem utilizados, respeito e cuidado com os objetos produzidos individualmente e em grupo e valorização das produções artísticas das crianças. Questão também difícil, né? Por que eu falo que é difícil, gente? Quando a banca, quando a VUNESP não coloca alternativas que são assim que você olha e fala isso aqui não é absurdo, por exemplo, citando cópia, padronização, como a gente viu em outras, quando eles vão numa geral, assim, falando, né, coisas que você fala, bom, pode ser isso, também pode ser isso, você fica entre várias, aí realmente é difícil. Mas, né, o conteúdo do fazer artísticos para crianças de 0 a 3 anos é a exploração, reconhecimento de diferentes movimentos gestuais, visando a produção de marcas gráficas. Letra C. Também não é uma questão fácil, porque vocês viram que as outras alternativas, né, elas não saem aquela absurdo, assim, que você vê de cara e já falar, não, essa eu já elimino, o que facilita muito. Então, essa aqui realmente buscou aí ver se você conhecia essa característica aí, tá? A 53, né? Um currículo fornece informações em relação aos diferentes aspectos referentes à avaliação. O que avaliar, como avaliar, em que momentos é preciso fazê-lo. De acordo com Bacedas, a estratégia principal da avaliação na etapa da educação infantil é a seleção, a observação, o diagnóstico, a classificação, o ranqueamento. Essa é uma questão fácil, gente. Por quê? Você sabe, educação infantil vai ranquear? Não, né? Inclusive, o ranqueamento é até questionado por vários autores aí que falam de avaliação. Já falei para vocês, tem no meu canal aí o Sarah Hoffman, Lucchesi, né? Bacedas também não é diferente, então não tem nada a ver. Classificação também não tem nada a ver, a gente já elimina. Seleção também não tem nada a ver. Aí ficaríamos entre diagnóstico e observação. E o que conta mais na educação infantil, gente? É a avaliação diagnóstica ou é a observação? Por que professor de educação infantil faz portfólio, né? Então, o que é o portfólio? Senão a observação do desenvolvimento da criança, né? Portanto, observação. Letra B de bola. Essa questão fácil. Questão fácil, né? Não tem muito o que dizer dela. Dava para chegar lá, né? Mesmo sem conhecer o Bacedas, dentro das ideias gerais que a gente vem comentando, dava para responder tranquilamente essa, tá? Mas, gente, também quando eu falo assim, dava para responder tranquilo, não fique incomodado se você errou, porque eu já errei muitas questões tranquilas também, né? Porque às vezes você está no calor da prova lá, você viu o diagnóstico lá, falou, pô, o professor falou diagnóstico, né, tal. Aí você vai no embalo, o cansaço às vezes também te leva ao erro, né? Então a banca VUNESP, ela faz provas muito longas, ainda com redação, então às vezes o cansaço, a mente, você acaba errando uma questão que em condições normais, né, você acertaria, né? Por isso que é mais fácil quando eu estou aqui analisando, fazendo a prova lá sem tempo, sem gente do lado, do que quando eu estou lá fazendo a prova, né? Aí lá você tem uma série de coisas acontecendo e que podem aí fazer você errar uma questão que normalmente você acertaria, tá? Mas isso também é aprendizado, você tem que, se errar uma fase, você fala, nossa, na próxima eu não posso errar essa, tem que focar, enfim.
A importância da educação das crianças pequenas e a incidência da educação no seu desenvolvimento posterior necessitam de um projeto educativo específico para a etapa infantil, suscetível de ser avaliado nas diferentes fases de sua publicação. Conforme a Ribas, na educação infantil, o professor deve entender a avaliação como instrumento de investigação didática, que a partir da identificação do coleta e do tratamento de dados, permite-lhe Ribas, né? Caiu demais na prova, gente, demais. Deixa eu tomar uma água. Caiu muito, né? Nossa, 4 questões sobre o autor, né? Autora. Então foi realmente um que foi bastante exigido, né? E aí pergunta também aqui de novo, falando sobre avaliação, né? A importância da avaliação na etapa infantil, e aqui ele dá ali, né, que é um instrumento de investigação didática, você identificar ali, tratar os dados, e o que isso vai lhe trazer e lhe proporcionar. Comprovar as hipóteses de ação com finalidades de confirmá-las e introduzir nelas modificações pertinentes. E olha só, aqui já é o gabarito, né, gente? Aí por quê? A avaliação, essa avaliação que eu falo ampla, né, pensar a avaliação como ampla, qual é o objetivo dela? É realmente ver ali o que está acontecendo, a prática pedagógica e tal, né? Se a ação está confirmando aí, né, aquilo que você espera dos seus alunos, aquilo que você deseja fazer, aquilo que você planejou, e aí, se não, você, né, introduzir ali as modificações que precisam ser realizadas, tá? Aí a B fala assim, conseguir o apoio da gestão escolar e dos pais na busca de recursos financeiros ou não governamentais que apoiem o desenvolvimento das crianças. Não é esse o objetivo da avaliação, né, gente? Determinar quais crianças estão aptas para avançar. Se nós estamos falando de educação infantil, gente, né? Tem isso, a criança ser aprovada ou não, então essa a gente já eliminava, né? Apresentando para etapas superiores, não, né? Emitir juízos de valor sobre a criança ou sobre as atividades dentro ou fora da sala. Lembra na minha aula lá do Lucchesi, né, que eu gravei há pouco tempo, aí a avaliação é essa coisa do juízo de valor aí, não é legal, né? Então, tá fora também. Estabelecer uma classificação das crianças, né? Determinando em cada posição cada um se encontra, também não. Essa aqui, ó, é uma questão que dava para acertar, né? Eliminando, né? A B não tem nada a ver, conseguir dinheiro para a escola. A outra, se a criança está apta a avançar, a outra falando de juízo de valor, a outra falando de classificação na educação infantil, negativo. Então, gabarito, letra A. Essa, apesar, né, de exigir aí conhecimento do autor também, mas autora, né, a gente sabe que essa dava para a gente ter ido aí com os nossos conceitos gerais. 55. Com relação ao cuidar e educar, é necessário fazer notar a riqueza de prazeres que a higiene proporciona ao corpo, a abundância de sensações criativas e significados para a saúde psicofísica, assim como a quantidade de valores e diretrizes que transmite nos hábitos que estão relacionados a ela. Nessa perspectiva, segundo a Ribas, olha, entre 2 e 4 anos, a criança deve aprender a... Nossa, sim, gente, como essa autora foi cobrada, né? Como ela foi cobrada. Então a gente já vai ficar mais esperto agora para as próximas, né? Porque realmente não é uma coisa muito comum a VUNESP pegar um autor e colocar 4 questões do autor na prova. Não é muito comum, não. É raro acontecer isso, gente. São poucos autores que têm, assim, essa referência de ter muitas questões. Às vezes 2, né? 2 questões, uma é o normal, né? A Ribas, 4 questões, olha só. E aí pergunta, né? Entre 2 e 4 anos, aí falando de higiene pessoal, né? Do cuidar, né? Da riqueza do cuidar, eu sempre falo, cuidar e educar são indissociáveis, né? O processo aí de higiene também é um processo de aprendizado,
Por isso que a gente fala cuidar e educar são indissociáveis, né? Porque higiene é a saúde, né? Então, tudo é um aprendizado. E aí ela fala, o que é entre 2 e 4 anos a criança deve aprender? A controlar o uso do sabão, né? Assoar o nariz e usar o lenço, deixar utilizáveis o espaço de asseio, ensaboar as diferentes partes do corpo, tampar a boca ou virar a cabeça antes de tossir. E aqui, aí precisava saber realmente, né? Essa etapa, né, que ela comenta entre 2 e 4 anos de idade né, a criança deve aprender a deixar utilizáveis os espaços de asseio, tá? Então, essa realmente é até uma questão difícil se você não tivesse assim, contato com a obra, né, e com a realidade da educação infantil, tá? Então, a prática aqui também ajudaria, né? Porque a gente sabe que essa etapa aí, algumas necessidades que estão colocadas aí já foram ultrapassadas, né? Então, essa 55 que fala do espaço ali, da organização do espaço, que é extremamente importante, portanto, o gabarito letra C. 56, de acordo com a Lei 6.058, artigo 33, aos integrantes do quadro magistério poderá ser concedido afastamento, ao detalhe, com prejuízo da remuneração. Que significa o quê, gente? Que a pessoa não vai receber salário, né? Não vai receber salário. Quando você tem alguma lei que fala assim, com prejuízo da remuneração, significa que você está tirando uma licença na qual você não vai receber salário. E pode isso, Fábio? Pode, tem vários estatutos, né, que permitem aí essa condição, tá? Então vamos lá, exercer mandatos e representação sindical. Não, aqui é remunerado, né? Quando você é liberado para o sindicato, você continua sendo remunerado. Frequentar cursos de pós-graduação em nível de mestrado ou doutorado por no máximo 24 meses, ou popularmente 2 anos de tempo, né? 2 anos, né? 24 meses. Corretíssimo, gente. Então eu posso lá no município de Guarulhos, vou fazer um mestrado, eu posso pedir um afastamento sem remuneração para trabalhar, né, o meu mestrado ou o meu doutorado por 2 anos, né, 24 meses, tá? E aí, claro, sem receber, né? Ocupar a função de suporte pedagógico no âmbito da Secretaria Municipal de Educação, não, porque se você vai para lá, você vai receber, né? Participar de simpósios, congressos, com autorização expressa da Secretaria Municipal, você está a trabalho, né? Porque a formação faz parte do trabalho do professor, então é com remuneração. E prover cargo em função, comissão, gente, na administração municipal. Então você também está trabalhando. Então, se a pessoa se atentou aqui no com prejuízo da remuneração, ela respondeu a B aqui, que é a única que apresenta uma condição que você está fora ali da prefeitura, embora você esteja se aperfeiçoando, né? É como está previsto na lei, você vai ficar dedicado exclusivamente lá ao trabalho do mestrado, doutorado, e aí, para essa necessidade, você pode pedir esse afastamento de 2 anos. Todas as outras hipóteses, A, C, a D e a E, você vai estar em efetivo exercício ali mesmo quando você estiver no sindicato. E aí não é com prejuízo, tá? Então, gabarito, letra B de bola. Vamos aqui para 57, deixa eu mudar eu de novo, que agora eu estou acho que em cima ainda. Eu vou me transportar aqui para baixo. Olha só. E aí vamos lá para 57, né, que vai falar aqui do plano de educação da cidade de Guarulhos, o PME, né, o plano de educação, e apresenta como uma das metas alfabetizar nas perspectivas do letramento todas as crianças até no máximo os 8 anos de idade, 3º ano do ensino fundamental, meta 5, conforme esse documento, Lei 7.598/2017, uma das estratégias para que isso ocorra
né? Então, qual é a estratégia? Veja, falou da meta, né, de alfabetização, 8 anos de idade, terceiro ano do ensino fundamental, certo? E aí, diminuir as taxas de abandono e evasão pela adoção de estratégias pedagógicas de formação de professores, melhoria da infraestrutura escolar, estabelecer políticas de estímulo às escolas que melhorar o desempenho deve, de modo a valorizar o mérito do corpo docente, da direção e da comunidade escolar, implementar estratégias de articulação entre profissionais que atuam na educação infantil e na educação fundamental, que sejam potencializadas de forma continuada. E aqui está o gabarito, gente. É a famosa ponte, né, da educação infantil para o ensino fundamental. Até cheguei a fazer algum comentário sobre isso, não especificamente desta lei, né, mas é importante essa ponte aí, essa passagem é fundamental aí nesse processo, tá? E aqui a D, fiscalizar as instituições particulares e comunitárias de educação para adequação dos padrões mínimos, de funcionamento estabelecidos em leis, e garantir a adequação do número de crianças por classe, respeitando a relação criança-adulto e crianças por metro quadrado, conforme as diretrizes da educação infantil. Aqui é gabarito letra C de casa, tá, gente? Era uma questão difícil também, né? Porque tá lá nas estratégias, né? Então, você precisava ter lembrado da meta 5, né, que a banca aqui citou, e as estratégias dela, né? Então, não foi uma das questões mais fáceis, porque é aquilo. Nenhuma outra, assim, é tão absurda que você descartaria assim de cara. Fala, não, isso aqui não é, peraí, tá? Então, questão difícil também, porque exigiu que você ali soubesse as estratégias colocadas na meta 5, né? Bom, talvez a D desse para descartar assim, né? A D e uma outra aí dava para descartar, mas tinham outras que poderiam gerar dúvidas aí para você. Conforme a resolução CNECB número 5, artigo 8, as propostas pedagógicas da instituição de educação infantil deverão prever condições para o trabalho coletivo e para a organização de materiais, espaços e tempos que assegurem, entre outros, né, a divisão entre as dimensões expressivo, motora, cognitiva, linguística, ética e social da cultura. Esse é o tipo de alternativa que você já descarta de cara, porque está separando, né, dimensões importantes que se interrelacionam. A expressivo motora, afetiva, cognitiva, elas todas se interrelacionam. E está falando aqui de dividir, né? E aí eu falo para vocês, divisão aqui não combina. A educação em sua integralidade, entendendo o cuidado como atividade sem relação com o processo educativo. Gente, se você marcou essa, manda um e-mail que nós vamos conversar, porque o que eu falo que educar e cuidar são indissociáveis, né? Essa aqui, gente, você não podia marcar, não. Se você assiste minhas aulas, essa aqui eu ia cobrar de você, porque o que eu mais falo é isso. Educar e cuidar são indissociáveis. Então, como é que você vai falar que o cuidado não tem relação com o processo educativo? Tem toda a relação. Tá? O estabelecimento de uma relação de respeito com a comunidade local e de mecanismos que garanta a gestão meritocrática da direção escolar. Também não combinou nada esse negócio de gestão meritocrática aí, nada a ver, né? A participação, o diálogo, a escuta cotidiana das famílias, o respeito, a valorização de suas formas de organização. Perfeito, ó, palavras importantes aqui, ó. Participação, diálogo, escuta, né? Respeito, valorização, tudo isso que eu falo está no DNA da nossa educação, gabarito letra D de dado, né? D de doido, né? Vamos lá. E a reprodução pelas crianças das informações culturais, né? Reprodução aqui já pegou bem, portanto é gabarito letra D mesmo. Vamos para 59. 59, gente, conforme parecer CNB CB 20,
para a educação infantil, bababá, e são o plano orientador das ações da instituição e define as metas que se pretende para o desenvolvimento dos meninos e das meninas, que nelas são educados e cuidados, as aprendizagens que são promovidas. Assinale a alternativa que preenche corretamente a coluna. Aí nós temos o plano de aula, o currículo, o regimento, né, escolar, os parâmetros curriculares nacionais e a proposta pedagógica. Então vamos lá. Né? O que ele está dizendo? Ou são o plano orientador das ações de quem? Da instituição. Então, é da instituição. Né? Da instituição, pode ser o plano de aula? Não, né? Plano de aula é restrito ali para aquela sala, né? Pode ser o currículo oficial? Professor, agora eu não sei. Fiquei na dúvida, né? Tá, fiquei na dúvida aqui. Regimento escolar, é isso? Não, regimento não. Parâmetro curriculares nacional, não. Aí parâmetro fora, vai extrapola, né? É muito amplo, tá? E proposta pedagógica. Proposta pedagógica, o projeto pedagógico, pegou bem, hein, isso aqui. Ó, plano orientador das ações da instituição, definem as metas que se pretende para o desenvolvimento dos meninos e das meninas, né? Aí falou de meta. Meta está no currículo oficial? Não, né? Meta não está no currículo oficial. Portanto, a proposta pedagógica, gabarito, letra E. Ó, que bacana, hein? Essa aqui também deu para ir lá e responder tranquilo. Né? Vamos para número 60, conforme a lei 939496, a famosa LDB, artigo 31, a educação infantil será organizada de acordo com as seguintes regras comuns, tá? Então vamos ver, atendimento à criança de no mínimo 4 horas diárias para o turno parcial, de 6 horas para a jornada integral. Quem assistiu minha aula lá, eu falo, né, gente, jornada... turno parcial de 6 horas para jornada integral, não, né? 7 horas no mínimo para a jornada integral, tá? Avaliação mediante exames, não, né? E teste na educação infantil, nada a ver, né? Não. Carga horária de 800 horas distribuída por um mínimo de 180 dias. Olha aí quantas vezes cai essa questão, gente. E tem gente que ainda erra. Oh, meu Deus, não erra essa questão não, minha gente. 180 não é, né? Tá fora aqui. Controle da frequência da instituição pré-escolar. Exigida a frequência mínima de 50%. Ah, não, né? 50% não. 50% não é, né, gente? Então, olha aí. Essa aqui é aquela clássica, né? Que a gente vai eliminando. Aí chega na E, né? Só pode ser a E, né, gente? Expedição de documentação que permita atestar os processos de desenvolvimento e aprendizagem da criança. Gabarito, letra E de escola, E de educação, E de ensino. E assim a gente termina aqui a nossa correção, né, gente? Espero que tenha ajudado aí vocês, né? O pessoal está participando aí. Obrigado, o pessoal está participando. Tem gente de vários lugares aí, Rio de Janeiro, Manaus, deixa eu ver outra cidade que me mandou mensagem, Ceará lá, esqueci o nome da cidade, também mandou mensagem, enfim, muita galera aí, uma galera enorme aí mandando mensagem, mandando aí sugestões, né? Nem sempre a gente consegue atender. Hoje, novamente, sugestão de 2 livros aqui, vou colocar aí, O Garoto do Rickshaw, uma leitura excelente, né? Um pouquinho mais longo esse livro, mas sobre a história de um garoto que vai lá, sai do interior da China e vai para a capital para tentar ali comprar o seu rickshaw e ganhar a vida, né? Que é aquele carrinho que transporta as pessoas. Era o Uber do passado. E Cachorro Velho, esse livro que é uma delícia de ler, é um livro, uma história fantástica de um escravo africano que não tinha nem direito ao nome, né? Então era chamado de Cachorro Velho, olha, e conta assim, é um drama, é uma coisa que você vai se emocionar, um livro gostoso, tranquilo de ler, numa tarde você lê ele, gente, que ele é sossegado para ler, uma leitura boa, agradável, né? E eu digo sempre, ler é muito importante para o seu desenvolvimento
nos concursos, tá, gente? Um grande abraço e até a próxima.